Fala pessoal! E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Auto Liberta. Um conteúdo de reflexão, de passo a passo, né? De como a gente pode melhorar a nossa vida, de como vocês podem ser melhores, como eu posso ser melhor, como a gente pode ser melhor. E contribuindo com o mundo, que hoje a gente vai falar sobre os 4 compromissos. Um livrinho super curto, super maravilhoso, que eu li assim, acho que menos de uma semana, porque assim, eu vou lendo várias coisas ao mesmo tempo, né? E eu adoro ler, tô fazendo a leitura. Inclusive, o próximo livro que eu quero trazer pra vocês, já tô fazendo aqui spoiler, mas já quero trazer, tá? É esse livro aqui, ó. Já fica aqui do lado do sofá, porque aqui eu sento todo dia pra tomar meu café. Mano, isso acho que eu vou fazer um café. Vamos fazer um café junto comigo? Mas antes, ó, Quintessência. Ele parece do William Sanches. Maravilhoso, gente. Assim, é um livro que tá transformando a minha vida sobre a questão de lei da atração, seja lá o que você queira chamar, né? Eles chamam de lei da atração, mas eu acredito que é uma coisa que nós temos o poder de transformar as coisas ao nosso redor. E a gente não utiliza isso por falta de conhecimento, por falta de autoconhecimento. Então, esse livro aqui é maravilhoso, Quintessência. Eu tô quase terminando. E assim que terminar, eu até assumi um compromisso aqui, que assim que eu terminar, eu já vou trazer resenha dele pra vocês, tá? Todos os livros, inclusive, que eu trouxe aqui, vai estar aqui no link abaixo pra você poder adquirir na Amazon, tá? Vamos fazer um cafezinho ali comigo? Vamos fazer um cafezinho, bora. Eu acho super legal a gente fazer isso assim, sabe? De estar conectado. Eu vou fazer um cafezinho aqui com vocês, porque eu amo, né? Vocês sabem, mas sejam muito bem-vindos à minha cozinha. E contar um pouquinho pra vocês sobre como aconteceu essa questão desse livro, Os 4 Compromissos. E aí aconteceu, vamos lá. E aí aconteceu o seguinte, que eu tava lá, né? Vendo alguns livros pra comprar. E aí eu vi que tinha os 4 compromissos. Todo mundo, já ouvi muita gente falar desse livro. Que é um livro que ajuda muito na questão do autoconhecimento e tal. E realmente, gente, é um livro maravilhoso. Ele é curtinho e, tipo assim, eu gosto de coisas que te tornam melhor. Não gosto de nada que te faz... Eu acho que livros também não tem como... Quer dizer, pelo menos eu até hoje nunca peguei nenhum livro que não torna a gente melhor, né? Cafezinho, bora lá. Os 4 Compromissos, gente, é um livro da filosofia tolteca. E é aqui fala que é um guia prático pra liberdade pessoal. E realmente é, gente. Ele é maravilhoso. Ele foi escrito por Dom Miguel Ruiz. Ele oferece ao leitor, né, os conceitos simples que todos nós conhecemos e realmente todo mundo sabe, mas ninguém pratica. Na vida moderna hoje a gente deixa de praticar, né? Essa obra consiste em compromissos de fé, de caráter, que afastam a tristeza, a insegurança e a dependência, levando-nos à verdadeira liberdade, aquela que vem da alma, que somente nós podemos nos conceder. Maravilhoso. Então tem tudo a ver também com o segundo vídeo desse canal, depois do primeiro, segundo vídeo desse canal, que fala sobre a autoconecta, que é realmente é o autoconhecimento e conexão com a gente mesmo. Vamos lá. Então, aqui, já os 4 compromissos, gente, ele fala muito sobre... não vou dar spoiler de tudo, mas vou dar um breve resumo, tá? Que esse livro realmente... E trazer também a minha visão em relação a esse livro, tá? E aqui já, nas primeiras páginas, ele fala: é fácil viver com os olhos fechados, entender errado tudo que você vê. Disse isso John Lennon. E é realmente isso, né? É fácil a gente olhar só pela nossa ótica quando não olhamos pela ótica do outro, quando a gente não vê o que o outro vê. E eu acho que é muito importante a gente entender que a nossa ótica, gente, ela não depende só da gente. A gente depende das nossas vivências e de tudo aquilo que a gente já viveu no mundo e que a gente vai viver ainda. Então, quando a gente é pequeno, a gente absorve o que nossos pais trazem pra nós. E isso fica caracterizado como, né, vai formar a nossa personalidade, vai formar quem a gente é, vai formar quem a gente gostaria
realmente de ser, enfim. E isso são coisas que ficam no nosso subconsciente, né? Com o tempo, eu vou trazer um pouquinho mais sobre isso pra vocês em outros vídeos, enfim. Mas isso fica enraizado em nós. E quando a gente não trabalha isso, quando a gente não trabalha essa parte do nosso autoconhecimento, apesar da nossa personalidade estar formada, existem os estímulos externos que vão acompanhar a gente pela vida inteira. Então, os locais onde a gente se coloca, os estímulos que a gente se expõe, tudo isso causa um impacto na gente, seja positivo ou negativo. Então, a partir do momento que a gente tem a responsabilidade, que a gente se torna um ser humano íntegro, né? Um ser humano mesmo, né? Formou a personalidade ali, a gente se torna um ser e a gente tem consciência do que tudo que está à nossa volta é responsabilidade nossa. A partir do momento que a gente se torna realmente uma pessoa que já tem as suas faculdades mentais, que a gente já se torna um ser adulto, vamos dizer assim, né? A gente começa a ter consciência das coisas, uma maior consciência de um todo. E para algumas pessoas isso vem mais cedo ou mais tarde, depende muito da criação, de todo o estímulo de vida que a pessoa teve. A gente já pode entender que nós temos a responsabilidade por aquilo que a gente faz e por aquilo que a gente deixa de fazer, tá? Então, aqui ele fala um pouco sobre a domesticação do planeta, de como que toda a cultura e a sociedade trouxe para nós, né? Aqui, ó, fala assim, ó, uma parte na parte 23, fala assim: fomos castigados e recompensados muitas vezes ao longo do dia. Por isso ficamos com receio de sofrer o castigo e também com medo de não ganharmos a recompensa, a atenção obtida dos nossos pais, irmãos, professores e amigos. Então, a gente sempre tá buscando fora e não dentro. A gente sempre tá buscando a aprovação de fora e não de dentro, né? A gente é ensinado assim. O que seus pais têm que falar pra você, o que a sociedade tem que falar, é sempre as pessoas de fora que falam pra você e não você pra você mesmo. A gente acaba acontecendo uma coisa com a nossa. Fingimos ser o que não somos porque temos medo de ser rejeitados. O medo de sermos rejeitados torna-se o medo de não sermos suficiente bons. Mais tarde, acabamos por nos tornar alguém que não somos, tornando-nos cópias de crenças de mamãe, papai, da sociedade e da religião. Então, a gente, ao final de tudo isso, a gente acaba sendo o medo da rejeição. Ela é tão forte porque a gente não é ensinado e criado, né? Criado e ensinado a ter a nossa de saber quem somos e de termos isso tão enraizado em nós, de não termos dúvidas em relação a isso, que a gente fica com medo da rejeição, porque a gente sempre tá buscando o lado de fora e não o lado de dentro. E aí vem os 4 compromissos, gente. Aí, mais uma parte que eu gostaria de ler pra vocês, que é na página 28. Toda a humanidade busca a verdade, a justiça e a beleza. Todos, tá? Isso é uma característica do ser humano. Vivemos numa busca eterna pela verdade porque só acreditamos nas mentiras que possuímos armazenadas na mente, ou seja, com a influência das outras pessoas. Procuramos justiça porque no sistema de crenças que adotamos, ela não existe. Buscamos a beleza porque, independente do quão bela seja uma pessoa, não acreditamos na sua beleza. Tudo já está dentro de nós, mas continuamos procurando sem parar. Que a gente entra realmente no primeiro compromisso, que é: seja impecável com a sua palavra, tá? Parece simples, mas por que a sua palavra? Ela é o poder que você tem de criar, o dom que vem diretamente de Deus. Quando Deus criou o mundo, Ele criou através de uma palavra. O haja luz, através dos 7 dias da criação, né, de tudo que Ele fez através da palavra, através do falar. E quando a gente traz isso pra nossa vida, sempre quando a gente fala alguma coisa, a gente está emitindo uma energia, né? Então, quando a gente fala algo que não é bom, a gente está emitindo uma energia que não é boa. Você já parou pra pensar que quando você acorda e de repente você acorda com um sentimento muito ruim, ou aconteceu alguma coisa no dia seguinte e você não resolveu, enfim, e aí você lembra que você já acorda totalmente ansioso, estressado, enfim, e naquele dia você se sente tipo, meu Deus, tudo vai dar errado, o dia tá uma bosta, aí já começa já não faz um café bom, já derrama a xícara, aí já bate o dedinho na quina de qualquer lugar, né, da cama, e já começa xingando e tal.
E isso acontece, gente, porque a gente não tem domínio, não consegue ter domínio de nós mesmos, a gente não consegue liderar os nossos sentimentos. E quando a gente não lidera os nossos sentimentos, automaticamente a gente acaba falando coisas que a gente não precisava falar, ou não tendo consciência de que essas palavras estão emitindo energias que vão ditar como será o nosso dia, como será o restante do nosso dia, da nossa semana, né? É isso. Então, o primeiro compromisso que nós precisamos ter com a gente mesmo é ser impecável com a nossa palavra. É isso tanto que a gente dirige para nós mesmos, quanto aquilo que a gente dirige para o nosso próximo, tá? Então, por meio da palavra, você expressa seu poder criativo. A mente humana, que ele fala, que até eu sou da marcação e amo, tá? A mente humana é como um terreno fértil, onde sementes estão sendo plantadas continuamente. Essas sementes são opiniões, ideias e conceitos. Você planta um grão e a mente humana é tão fértil. Você planta um grão e a mente humana é tão fértil. O único problema é que frequentemente ela também fertiliza as sementes do medo. A mente do ser humano pode ser fértil, mas apenas em relação às sementes pelas quais é preparada. O importante é saber que tipo de semente ela está propícia a fertilizar e daí então prepará-la para receber o grão do amor. Quando tudo que a gente fala através da nossa palavra, através daquilo que nós estamos emitindo, a gente está plantando. E quando nós emitimos coisas que não precisamos, que não é de acordo com aquilo que a gente realmente gostaria, mas que ela acaba provendo, né? Ela acaba saindo de um sentimento que não foi resolvido ou de um pensamento que não foi questionado, a gente acaba criando mais daquilo que a gente está falando. Porque todas as nossas palavras, ela tem um poder. Todas as nossas palavras, ela tem o quê? Uma energia. E qual energia você está emitindo? Então, esse é o primeiro compromisso. Ser impecável com a sua palavra. Ter responsabilidade sobre aquilo que você fala. E se os seus pensamentos não estão de acordo com o que você está falando, então você precisa mudar seus pensamentos. E aí, só pra fechar esse ponto, olha que interessante. Alguém diz, veja aquela menina, é feia. Ela escuta, acredita e cresce com a ideia de que é feia. Não importa quão bonita ela seja, enquanto mantiver esse compromisso consigo mesma, irá acreditar que é feia. E esse é o encantamento que atinge. Outra coisa que ele fala aqui sobre isso também é sobre encantamento. As palavras é como se eles fossem encantamentos. Você falou, aquilo já está reverberando. Então, tome cuidado com as coisas que você fala, tome cuidado com os pensamentos que criam essas palavras e os sentimentos que você também tem que criam essas palavras. Porque tudo começa com um pensamento, que vem com um sentimento e que se manifesta através da nossa ação. E uma das ações é o nosso fazer e o nosso falar. Então é importante que a gente tome muito cuidado com aquilo que a gente emite, né? Com aquilo que a gente fala. Segundo compromisso, não leve nada para o pessoal. Quem nunca não levou as coisas para o pessoal, né? Ou quando alguém não te convidou para uma festa e os seus colegas, amigos conhecidos, e você falou assim, nossa, mas por que essa pessoa não me convidou? O que aconteceu? Será que é comigo, né? Será que eu fiz alguma coisa de errado? E tal. E aí já começa a falar pra pessoa que a pessoa é ruim e que não sei o quê. E se sente super, né? Tipo, blé. Então assim, não leve nada para o pessoal. E aí, usando o exemplo já que ele menciona aqui, eu acho esse exemplo super interessante, é o seguinte: se eu vejo alguém na rua e digo, você é um estúpido, sem conhecer essa pessoa, eu não estou falando da pessoa, eu estou falando de mim mesma. Por quê? Porque você leva tudo para o pessoal porque concorda com o que está sendo dito. Então, se alguém fala pra você alguma coisa e você vê que aquilo te causou algum mal, é porque você realmente está concordando com aquilo que a pessoa disse. Então, a melhor coisa é não levar nada pro pessoal, porque as pessoas têm os seus motivos, as pessoas têm o seu dia a dia. Às vezes não é nem com você, mas é com ela mesma, sabe? Então, além de você ser impecável com a sua palavra, você precisa pensar que às vezes o que a pessoa diz diretamente de você não necessariamente é sobre você ou pra você. Às vezes ela só quer, 90% das vezes, ela só quer descontar algo que ela não conseguiu resolver ainda. Ou algo que ela
achou que tinha resolvido e não resolveu, né? Então é nesse sentido que a gente precisa pensar. Que o que as pessoas falam a nosso respeito, o que as pessoas dizem a nosso respeito, na verdade não tem a ver com ela, com a gente. Tem a ver mais sobre elas, sobre aquilo que ela está emitindo, porque aqui dentro e aqui dentro não tem nada resolvido. Então nada me afeta, porque sei o que sou, não tenho necessidade de ser aceito. Outra coisa também, quando a gente se preocupa muito com o que as pessoas vão falar, ou o que as pessoas dizem sobre nós, ou o que elas acham de pensar, é porque a gente tem a necessidade de aprovação. Nós queremos ser aceitos, e isso é uma coisa, gente, que eu vou contar pra vocês em outros vídeos também, que eu estou trabalhando muito em mim. E que eu tenho me perguntado muito porque eu demorei tanto pra fazer esse canal, porque eu demorei tanto pra colocar meus projetos no ar, porque eu demorei tanto pra fazer certos tipos de coisas, porque eu queria aprovação do meu esposo, por exemplo, eu queria aprovação de outras pessoas, quando na verdade é só eu que teria a responsabilidade de fazer, não o outro, é eu mesmo, né? Então, pense que quando a pessoa dirigir alguma coisa relacionada a você ou pra você, que ela pensa que é ou que ela imagina que é, pense que não necessariamente aquilo pode ser uma coisa que diz algo sobre o seu respeito, mas que possa dizer mais sobre o respeito de quem tá dizendo do que propriamente sobre você. Então esse é o segundo compromisso, tá? E aí, vamos para o terceiro compromisso. E vamos lá para o terceiro compromisso, que é não tire conclusões. Temos a tendência de tirar conclusões sobre tudo. A gente quer presumir tudo, a gente quer resposta para tudo. A gente está sempre achando justificativas para aquilo que a gente fez, para aquilo que o outro fez, enfim. Então, o problema é que acreditamos que elas são verdadeiras. Quando a gente presume alguma coisa, quando a gente tira uma conclusão, essa conclusão sempre está dizendo a respeito sobre a nossa perspectiva e não nunca sobre a verdade do que realmente está acontecendo com o outro. Então, por exemplo, quando você vê alguém na rua e a pessoa está pedindo dinheiro ou a pessoa está vendendo bombom, eu já passei por isso, eu já vendi brigadeiros na rua, eu já passei, né, por diversas situações. E às vezes eu olhava as pessoas assim e falava, mas por que essa pessoa tá aqui? A gente não entende por que ela tomou aquela decisão, mas é de acordo com a vida dela, com aquilo que ela tinha no momento pra dar, ou com o que ela tinha naquele momento pra poder se ajustar, né, naquele momento de vida dela. Então, tiramos conclusões sobre o que os outros estão fazendo e pensando. Levamos para o lado pessoal. Lembre, não leve nada para o lado pessoal. Então, os culpamos e reagimos enviando veneno emocional com a nossa palavra. Então, por isso, sempre que fazemos presunções, estamos pedindo problemas. Tiramos uma conclusão, entendemos errado, levamos isso para o outro lado pessoal e acabamos criando um grande conflito do nada. Quando a gente tira conclusões sobre o que está realmente acontecendo com o outro, sempre tem uma emoção, né? Sempre tem um pensamento que gera uma emoção sobre aquilo e automaticamente a gente quer falar sobre aquilo, a gente quer brigar sobre aquilo. Ou, por exemplo, quando você pensa que você tá... por que um amigo seu não tá conversando mais com você, você já pensa que é alguma coisa, já presume várias mil coisas e você nem sabe se a pessoa se ela está bem ou se ela aconteceu alguma coisa e ela não tá falando com você ou dela não está tendo um diálogo com você naquele momento, ou, por exemplo, você manda uma mensagem pro seu esposo naquela hora e ele não pôde responder, você já fica presumindo que aconteceu várias coisas e já liga brigando, xingando, entende? Então, não tire conclusões, sempre pergunte. Gente, a pergunta é a melhor coisa da nossa vida que a gente pode fazer, porque assim a gente entende um lado do outro, a gente pergunta, a gente consegue ter a empatia de entender. Mano, olha, você não tá conversando comigo, aconteceu alguma coisa, né? Tem alguma coisa que eu não estou sabendo que eu posso te ajudar? Ou, olha, amor, hoje eu não... Falando pro seu marido, seu esposo, né? Sua esposa, enfim. Eu vi que a gente não tá conversando, ou eu vi acontecendo uma situação assim, assim, assada. Aconteceu alguma coisa, né? Como que a gente pode melhorar isso? Como que a gente pode realmente ajustar essa questão? Quando a gente acaba não tirando conclusões sobre essa situação, as situações que acontecem na nossa vida, é muito mais fácil a gente poder resolver as coisas. E a gente pode resolver de uma maneira tão simples, mas eu volto a dizer, quando a gente tem um sentimento sobre algo que a gente não conseguiu resolver, ou que a gente não conseguiu entender sobre como que é aquele sentimento, automaticamente a gente sempre vai brigar, a gente sempre vai questionar, a gente sempre vai verbalizar
o sentimento que a gente tá tendo naquele momento. Por isso sempre temos medo de ser nós mesmos na presença de outros, né? Achamos que todos estão nos julgando e vitimando, nos fazendo sofrer e nos culpando, tal como fazemos a nós mesmos. Portanto, antes de que os outros tenham uma chance de nos rejeitar, nós nos rejeitamos. E é assim que funciona a mente humana. Então a gente prefere ser rejeitado, sair de lugares, presumir o que está acontecendo, ao invés da gente realmente perguntar, que é algo simples, porque a gente tem medo de ser rejeitado, a gente tem medo de ser esquecido, enfim. E aí a gente não quer que essa situação, quer fugir de uma situação que a gente às vezes não sabe como vai resolver, e a gente acaba presumindo e acaba cometendo erros que vão ser muito piores, porque realmente a gente nunca sabe o que está acontecendo na vida do outro. Por mais que a pessoa more com você, ou por mais que a pessoa convive com você todos os dias. Cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua vida e o que, né, enfim, o que passa na mente, cada um sabe de si, cada um vive, né, da maneira que tem no momento, e a gente não tem como descobrir e ficar presumindo as coisas assim. E aí, gente, vamos para o último compromisso, o quarto compromisso. Sempre dê o melhor de si. Esse daqui me pegou profundamente. Por quê, Vivian? Me pegou profundamente. Porque sobre qualquer circunstância, faça o melhor possível, nem mais, nem menos. Porém, tenha em mente que o seu melhor nunca será o mesmo do instante para o outro. Tudo está vivo e mudando o tempo todo. Portanto, fazer o melhor algumas vezes pode produzir alta qualidade e outras vezes não será tão bom. Aí vem aquela questão, né? Que está na Bíblia: faça o bem sempre. Procure sempre fazer o bem. Independente de como será o resultado, independente de como que serão as coisas, sempre dê o seu melhor. Seu melhor possui mais qualidade quando você está saudável do que quando está doente, ou sóbrio, ou talvez bêbado, né? Seu melhor vai depender de você estar se sentindo maravilhosamente feliz ou aborrecido, zangado ou ciumento. Então, o seu melhor sempre vai depender do seu estado de humor, mas isso não quer dizer que você não está dando o seu melhor. Eu também estudei um pouco de PNL e vou voltar a estudar um pouco mais a PNL. Tem uma parte da PNL que fala assim, pra quem não sabe, é programação neurolinguística, né? Acontece o seguinte, que muitas vezes a gente, por mais que a pessoa esteja fazendo algo que é ruim perante a sociedade, perante ao olhar do outro, ela sempre está fazendo o melhor que ela pode naquele momento, ou que ela acha que é bom naquele momento. Então, por exemplo, algumas pessoas podem pensar, mas a pessoa foi ignorante, ou foi chato, ou assim, enfim, ou até situações extremas, né, de alguém, até acontecer morte, alguma coisa assim nesse sentido, e a pessoa fala assim, mas como assim essa pessoa faz isso e tal? Na cabeça dela, ela tá fazendo o melhor. Na cabeça dela, ela acha que tá fazendo a justiça daquilo que ela acha melhor dentro do conceito do que ela vive, dentro do conceito do que ela traz. Então, o seu melhor depende do seu estado emocional, depende do seu estado de vida, depende daquilo que você absorve do mundo, tá? Então, por isso que à medida que você habitua os 4 compromissos, seu melhor irá se tornar mais e mais eficiente. Então, primeiro compromisso, ser impecável com a sua palavra. Segundo compromisso, primeiro compromisso, ser impecável com a sua palavra. O segundo compromisso, é você não levar nada pro pessoal. O terceiro compromisso é você não tirar conclusões precipitadas. E depois disso, você sempre dá o melhor de si, independente das suas situações. E é isso que acontece na nossa vida, gente. É um livrinho super curto, mas que, assim, traz um uau. Eu até peguei aqui, tem uma parte aqui, ó, que eu falei, uau, essa parte é maravilhosa aqui, ó. A maioria das pessoas faz exatamente o oposto, só age quando espera uma recompensa e não aprecia a ação. E esse é o motivo porque não fazem o melhor. Trabalham muito ao longo da semana, sofrendo pelo trabalho, sofrendo pela ação de que não gostam, mas sempre sentem que devem. Precisam trabalhar porque gostam, precisam pagar o aluguel, sustentar a família, carregam toda essa frustração e quando recebem o dinheiro estão infelizes. Tem 2 dias para fazer o que quiserem, sábado e domingo, dependendo da sua rotina, né? E o que fazem?
tentam escapar, ficam bêbados porque não gostam de si mesmos, não gostam das suas vidas, e não gostam das suas vidas, né? Existem muitas formas de magoar a nós mesmos quando não gostamos do que somos. Uau! Isso aqui eu até coloquei uau. Essa parte que eu coloquei uau, gente. Por que uau? Porque é assim que a vida é. A gente entra se a gente não toma a responsabilidade pra nós, a gente entra a gente acaba entrando num ciclo vicioso, sabe? Que a gente nunca mais para. E aí a gente fica, e aí fica naquela situação e não consegue sair disso. Por quê? Porque a gente não se ama, porque a gente não dá o melhor de si nem pra nós mesmos. E não é dar o melhor de si porque você vê que a gente sempre tá dando o melhor pro outro. Então a gente tá trabalhando por causa que a gente precisa pagar alguma coisa pro outro. A gente tá fazendo alguma coisa que a gente precisa fazer pro outro. E pra nós, o que nós estamos fazendo, né? Então começa realmente com essa mudança de mindset. E aí, ó, na verdade, fazer o melhor não parece trabalho, porque você gosta do que quer que faça. Quando você gosta do que faz, você dá o melhor de si. Sabe o que está fazendo o melhor possível quando está apreciando a ação ou realizando de alguma forma que não lhe provoque reações negativas. Ou seja, você está fazendo algo que você sabe que você precisa fazer. É o que eu tô fazendo aqui agora pra vocês. E aí, independente de como que isso vai se tornar, eu estou dando o meu melhor aqui agora. Eu estou fazendo aquilo que eu posso, com as condições que eu tenho e dando o meu melhor. Você dá o melhor de si porque tem vontade, não porque precisa, nem porque está tentando agradar ao juiz ou a outra pessoa. Então, quando você faz algo que você realmente gosta, você não se sente que está na obrigação de fazer. Você faz porque você está dando o melhor do que você tem nesse momento para poder dar, e alguém vai se beneficiar disso de alguma forma. Então, agir é viver plenamente. Agir significa expressar quem você é. Então, haja e faça. Pode ter muitas ideias na cabeça, mas o que faz toda a diferença é a ação. Sem a ação, depois de uma ideia, não existe manifestação, nem resultado ou recompensa. Então, a melhor coisa que a gente precisa fazer no dia de hoje é agir. E aí, uma das perguntas que eu fiz aqui, ó, eu quero deixar pra você essa reflexão. Como eu posso ser melhor hoje? Perguntas, eu quero que você reflita. Como você pode ser melhor hoje nas condições que você tem com aquilo que você tem? Como que você pode atingir o seu potencial hoje? O seu melhor de si, o seu melhor potencial, aquilo que você tem. Como que você pode cuidar do seu templo, que é o seu corpo? A sua mente, que é a sua mente, né? Corpo, espírito. Como que você pode cuidar de você hoje? Fazendo yoga, caminhando aí em volta da sua casa, fazendo uma meditação de 5 minutos no YouTube. O que você pode fazer hoje para dar o melhor de si para você mesmo? Para que você possa dar para as outras pessoas. Porque é impossível a gente amar nós mesmos, amar outras pessoas se a gente não ama nós mesmos. Bíblico, né? Tem alguma coisa que está te impedindo de ser livre hoje? O que está te impedindo de ser livre no dia de hoje? Não é na sua vida, é hoje, agora. Escreva isso no papel, essas perguntas que eu fiz agora pra você. Vou deixar aqui também aqui abaixo pra você poder repetir. Mas o que hoje você pode fazer por você mesmo pra dar o melhor de si, pra ser impecável com a sua palavra, pra você não achar que é tudo por sua causa, né? Pra você dar o melhor de si, pra você não tirar conclusões precipitadas e pra você não levar nada pessoal e pra você ser impecável com a sua palavra. Quando a gente começa a colocar esses 4 compromissos na nossa vida, no dia a dia, no que a gente tá fazendo, fica muito mais fácil, a vida fica muito mais leve, porque a gente tá cuidando da gente, para que a gente possa cuidar do outro, para que a gente possa amar o outro, para que a gente possa amar as coisas que estão ao nosso redor. Então, deixa aí para vocês essa reflexão, e se você quiser realmente adquirir esse livro, Os 4 Compromissos, vou deixar o link aqui abaixo da Amazon, para que você possa estar aí, possa estar contribuindo com você, né? E a gente possa estar crescendo juntos aqui, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho aqui de notificação para que você possa receber novos vídeos toda semana. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e eu te vejo no próximo vídeo.